Acompanhe agora mais um tema doutrinário do Evangelho de Jesus. Boa noite, sejam muito bem-vindos. Essa é considerada a carta de amor de Paulo. E quando a gente fala em Paulo de Tarso, nós falamos em Estevão, que foi o companheiro dele no plano espiritual. Quando Estevão retorna ao plano espiritual, ele fica ao lado de Paulo para protegê-lo, para ampará-lo por 30 anos. Portanto, o cristianismo primitivo, o início do cristianismo, deve-se muito a Estevão e Paulo. E sobre Estevão e Paulo e Estevão, Francisco Cândido Xavier tem uma das obras mais lindas da literatura mundial, não somente da literatura espírita, é o livro Paulo e Estevão. O livro Paulo e Estevão foi recebido lá na Fazenda Modelo e tem fatos muito interessantes que são narrados quando se visita a fazenda. Existem hoje pessoas que nos mostram os locais onde Francisco Cândido Xavier sentava para receber o livro, a estante onde ele guardava os manuscritos do livro. Eles fizeram um trabalho muito primoroso para preservar a memória daquele local onde foram recebidas várias e várias obras de grande importância para o movimento espírita, para a doutrina espírita e para a humanidade. Porque se a doutrina espírita restabelece o Evangelho na sua singeleza e na sua simplicidade, e se Francisco Cândido Xavier, através da sua psicografia, orientado pelo Espírito Emmanuel, desdobra a codificação da doutrina espírita, nós temos que concluir que essas obras são obras para a humanidade. E no local onde ele sentava para receber o livro, na parte térrea do casarão, lá da fazenda, sempre quando ele ali estava e ele recebia essa obra e todas as demais que foram recebidas por ele nos horários de almoço e depois que ele atendia as pessoas no centro espírita, sabendo que por muitos anos, ele atendia as pessoas até 3, 4 horas da madrugada. Nós tivemos a feliz oportunidade de nos encontrarmos com ele algumas vezes, e dentre essas vezes, uma vez que ele nos recebeu por volta de 4 horas da manhã, e ele nos disse do cuidado, do zelo que se deve ter para com a doutrina espírita. Ele conversou conosco por cerca de uns 10, 15 minutos, e que marcou a nossa vida e, sobretudo, o nosso direcionamento com relação à doutrina espírita, para sempre. Então, ele tinha um lugar específico que ele ficava para receber o romance, o livro. Ele adentrava a cena do livro, era como se fosse um teatro, e ele adentrava, ele entrava dentro da cena do livro, ele percebia todas aquelas movimentações que ocorreram naquele período, tanto em Jerusalém como nas demais cidades que Paulo de Tarso caminhou, por onde ele viajou, lembrando que ele viajou 12.800 quilômetros, segundo a informação do Severino Celestino, até chegar a Roma, porque ele tinha um propósito. Paulo de Tarso tinha o propósito de chegar a Roma, chegar ao Ocidente. A visão que ele tinha, a importância de chegar a Roma, capital do Império, a capital do mundo, porque ali ele tinha certeza que ele fincaria a cruz do Evangelho, os ensinamentos de Jesus, e que ficariam para a posteridade. Então, nesse lugar, quando Chico começava o trabalho, um sapo se aproximava, ficava do lado de fora. A hora que ele colocava o ponto naquele capítulo, o ponto final daquele capítulo, o sapo ia embora. E assim foram por meses. Ele sempre, quando começava, o sapo chegava. A hora que ele terminava, o sapo ia embora. O dia que ele colocou o ponto final na obra, Paulo e Estevão, ele beijou o sapo e o sapo foi embora. Então, a gente não entende, na nossa leiguice, nós não entendemos
a beleza do significado daquele beijo que o Chico deu naquele sapo, naquele momento, representando a natureza, porque os amigos espirituais eles faziam um círculo de luz naquele local, e muitos outros momentos também foram feitos esses círculos de luz para que não houvesse nenhuma interferência, para que a obra viesse, a mediunidade dele realmente fosse bem filtrada para nos trazer essas belezas. E então, nesse livro Paulo e Estevão, há um momento em que Paulo estava em oração. Ele estava preocupado com as igrejas, porque por onde ele andou, ele foi criando, fundando igrejas. E a gente imagina assim, catedrais, igrejas bonitas, não, choupanas, casebres, coisas muito rudimentares, muito simples, mas por onde ele passou, ele deixou a marca do Cristo naquele local. E esse dia ele estava preocupado, porque imaginou assim: como é que eu vou fazer para administrar, para orientar, para aferir o que está acontecendo nas igrejas que já foram fundadas? E aí, terminada a oração, ele observa que uma grande luminosidade invade aquele local que ele estava. E nós trouxemos as palavras textuais do Espírito Emmanuel para nos contar a beleza desse momento em que ele se depara com a presença do Senhor. E Jesus diz a ele assim: não te atormentes com as necessidades do serviço. É natural que não possas assistir pessoalmente a todos ao mesmo tempo, mas é possível a todos satisfazerem simultaneamente pelos poderes do Espírito, as ligações espirituais com essas outras comunidades que ele havia fundado. Poderás resolver o problema escrevendo a todos os irmãos em meu nome, em nome de Jesus. Palavras textuais do Espírito Emmanuel. Os de boa vontade saberão compreender, porque o valor da tarefa não está na presença pessoal do missionário, mas do conteúdo espiritual do seu verbo, da sua exemplificação e da sua vida. E ele continua, o Senhor Jesus: doravante, Estevão permanecerá mais aconchegado a ti. Doravante, Estevão permanecerá mais conchegado a ti, transmitindo meus ensinamentos, dele, do Mestre. E o trabalho de evangelização poderá ampliar-se em benefício dos sofrimentos e das necessidades do mundo. E assim, nas palavras de Emmanuel, começou o movimento dessas cartas imortais, cuja essência espiritual provinha da esfera do Cristo, através da contribuição amorosa de Estevão, companheiro abnegado e fiel daquele que se havia arvorado na mocidade em primeiro perseguidor do cristianismo. E aí então Paulo começa a escrever as cartas. E por que ele escreve essa carta, que é bem diferente? Porque as cartas dele vão falar muito sobre a fé, sobre a justiça divina, sobre a misericórdia de Deus. E essa carta está falando de amor, porque a comunidade de Coríntios era uma comunidade muito corrupta e muito devassa. Era uma cidade rica, muito bonita, mas as pessoas não tinham um sentimento nobre. Daí, então, ele vem com essa carta, que é considerada a carta de amor. E ele fala: se eu falar a língua dos anjos e dos homens, se eu não tiver caridade, eu nada sou. Quer dizer, a mediunidade, ele está falando sobre a mediunidade. Se eu não tiver amor, se eu não tiver caridade, não adianta. Às vezes, até traz um transtorno à mediunidade equivocada, mal conduzida, mal interpretada. O Espírito Emmanuel... Interessante, quando a gente começou na doutrina, a Nizinha, que é a nossa introdutora no movimento espírita, ela nos dizia assim: Emmanuel é médium de Paulo. Eu ficava muito intrigada, como é que será que funciona isso, né? Emmanuel é médium de Paulo. Chico
é médium de Emmanuel. É a mesma coisa que está falando aqui no livro. Quer dizer, Jesus inspirava Estevão, que inspirava Paulo para escrever as cartas, trazendo também para os nossos momentos. Paulo de Tarso inspira Emmanuel, que traz a mediunidade através de Francisco Cândido Xavier. Por isso que ele, Emmanuel, com a beleza que lhe é própria do seu estilo muito apurado, de um português muito escorreito, ele capta as orientações de Paulo e uma frase somente que a gente coloca no início daquele artigo, que se chama Ementa, uma frase somente, ele desdobra todo o pensamento de Paulo, quando ele diz, por exemplo, tudo me é lícito, nem tudo convém, daí a pouquinho vem um ensinamento belíssimo trazido pelo Espírito Emmanuel. E ele vai fazer isso também, Emmanuel, com outros apóstolos, em outros momentos, em Atos dos Apóstolos, cartas dos apóstolos, frases trazidas pelos evangelistas, ensinamentos trazidos pelos evangelistas. E ele traz, o Emmanuel, uma mensagem, e ela tem tudo a ver com o que a gente acabou de ler aqui. Essa mensagem chama-se Caridade Essencial. E essa mensagem, Caridade Essencial, ele está discorrendo sobre uma carta do apóstolo João, porque a gente imagina que o apóstolo João escreveu os evangelhos, e escreveu mesmo. Mas, além dos evangelhos, ele escreveu também 2 cartas às comunidades. Quando a gente termina de ver Atos dos Apóstolos, que já tem as cartas de vários, de Pedro, de Paulo, de João, aí a gente então entende o que é que ele está explicando aqui. E Emmanuel vai discorrer sobre essa caridade essencial no entendimento do evangelista João, quando ele diz assim: a caridade é esta, que andemos segundo os seus mandamentos de Deus. Este é o mandamento, como já desde o princípio ouvistes, andeis nele, nos ensinamentos do Senhor. É João Evangelista, 2ª carta dele, né? E aí o Emmanuel vai explicar o que foi que falou nessa carta do evangelista João, e também já comentando o ensinamento trazido pelos apóstolos Estevão e Paulo. Em todos os lugares e situações da vida, a caridade será sempre fonte divina das bênçãos do Senhor. A gente não perde por fazê-la, né? Quem dá o pão ao faminto, a água ao sedento, remédio ao enfermo e luz ao ignorante, está colaborando na edificação do reino de Deus, em qualquer setor da existência ou da fé religiosa que foi chamado. Então, aqui está falando de caridade material, pão, remédio, água, mas está falando também luz ao ignorante. Como a gente não dá o que a gente não tem, a gente tem que ter um pouco de luminosidade para transmitir essa luminosidade a outras pessoas. Como todos nós queremos iluminar a nossa casa, isso é um princípio lá do judaísmo, nós queremos que os nossos filhos, companheiros e pessoas afins sejam iluminadas, é necessário que nós nos iluminemos primeiro. Por isso, o André Luiz, também pela psicografia do Chico, ele diz assim: aquele que acende uma luz, ilumina-se primeiro. Se apagarmos todas as luzes daqui, aquele que acender a vela ou fósforo ou qualquer outro instrumento que traga luminosidade, ele vai se iluminar primeiro. Se a luz for muito pouca, se for um fósforo, o que está lá no fundo não vai perceber que tem uma luz acesa, é tão mínima que ele não vai perceber. Da importância da nossa luminosidade, de observarmos para termos luz. E como é que nós vamos conseguir isso? É o que a gente vai ver na continuidade desse poema em prosa trazida pelo Emmanuel Chico Xavier. A voz compassiva e fraternal que ilumina o espírito é irmã das mãos que alimentam o corpo,
Então, muitas vezes, e aí acontece com relação a familiares, pais que imaginam que dão muitos bens materiais para os filhos e muitas vezes assim o fazem para suprir questões de própria consciência. Seria muito melhor que aconchegasse esse filho ao colo, que contasse as histórias que muitos daqui ouviram dos avós, padrinhos, irmãos mais velhos. As crianças hoje, se perguntarem por Branca de Neve e Bela Adormecida, Alice no País das Maravilhas, pode saber, porque às vezes tem filmes que falam sobre isso. Mas que pais e mães contaram, provavelmente hoje as crianças estão perdendo e os pais também perdendo a oportunidade de deitar junto com o filho para fazê-lo dormir. A assistência, medicação e ensinamento constituem modalidades santas da caridade generosa que executa os programas do bem. Assistência, medicação e ensinamento. São vestiduras diferentes de uma virtude única, conjugam-se e completam-se num todo nobre e digno. Então, tudo que a gente faz em favor do outro é digno e é nobre. Porém, agora ele vai dizer uma coisa muito interessante. Ninguém pode assistir a outrem com eficiência se não procurou a edificação de si mesmo. É o que nós dizíamos, se não tivermos luz, não temos como iluminar as outras pessoas. E nós estamos perdendo esse tempo precioso, e quem diz isso é o Haroldo. O Haroldo, outro dia, ele estava fazendo uma conta assim. A pessoa gasta 15 minutos para a higiene pessoal, meia hora para almoço, 2 horas para discorrer sobre alguns assuntos que não são edificantes. Ele foi fazendo as contas, 8 horas para dormir, por aí vai. E no final do dia, academia e caminhadas, muito úteis, muito necessárias, mas quando chega no final do dia, fala assim, mas o que foi mesmo que eu fiz para o meu espírito imortal? Nada. Absolutamente nada. Nós nos esquecemos do espírito imortal. É muito importante a presença, a frequência na casa espírita ou em qualquer outra casa religiosa. Mas é imprescindível que os ensinamentos trazidos, sobretudo pela doutrina espírita, calem fundo nos nossos corações para que a gente realmente comece a modificar as nossas maneiras de agir, de pensar e, por consequência, de ser. E ele vai continuar. Antes, porém, da caridade que se manifesta exteriormente nos vários setores da vida, pratiquemos a caridade essencial, sem o que não poderemos efetuar a edificação e a redenção de nós mesmos. Trata-se da caridade de pensarmos, falarmos e agirmos segundo os ensinamentos do Divino Mestre no Evangelho. É a caridade de vivermos verdadeiramente nele, para que ele viva em nós. Sem esta, poderemos levar a efeito grandes serviços externos, alcançar intercessões valiosas em nosso benefício, espalhar notáveis obras de pedra, mas dentro de nós mesmos, nos instantes de supremo testemunho na fé, estaremos vazios e desolados, na condição de mendigos de luz. Então, a gente pode fazer tudo, mas se a gente não... e aí está falando em caridade essencial. Quando nós falamos em alguma coisa essencial, por exemplo, se a gente diz para um enfermo, esse remédio é essencial para estabelecer a sua saúde, restabelecer ou permanecer com a sua saúde. Se ele deixa de tomar o remédio, vai dar problema, a gente sabe que vai dar. Todos nós sabemos que o oxigênio é essencial para as nossas vidas. Todos nós sabemos que a alimentação é essencial para as nossas vidas. Tem até a cesta básica, quer dizer, é alguma coisa essencial. Nós precisamos daquilo, o básico. E o essencial é serenidade, é equilíbrio, é paz. É isso que há necessidade que a gente entenda isso, que a gente tenha essas condições de necessidade e paz. Mas aí nós terceirizamos.
E muitas vezes a gente ouve assim. Agora a gente nem ouve, a gente lê, né? Porque todo mundo está mandando mensagem mesmo. Mas manda mensagem assim, faz uma oração por mim, eu estou com tanto problema. Aí a gente responde, por que você não vai lá no centro? Não, mas hoje eu não posso, hoje eu tenho academia. Ótimo, beleza, tem que ir mesmo. Mas aí está cuidando do corpo. Então tem que ter a disciplina para cuidar do corpo e do espírito. Nós terceirizamos tanto as nossas questões de ordem espiritual, nosso espírito imortal, que André Luiz conta no livro Nosso Lar, naquele momento em que aqueles samaritano é aquele que ajuda. Os samaritanos foram recolher algumas pessoas nas zonas de dificuldade, zonas umbralinas, foram recolhidos espíritos. E o André Luiz estava observando aquela leva de espíritos chegando para serem atendidos ali. De repente, chega, nas palavras do André Luiz, está escrito assim, uma velhota. Hoje seria, assim, politicamente incorreto, né? É uma pessoa de melhor idade. O Divaldo fala assim que é certa idade, que não sabe nem o que quer dizer certa idade, mas era isso, era uma velhota. E a hora que ela chega, ela falou, graças a Deus que eu cheguei aqui. E aí ele ficou intrigado com graças a Deus. E ele foi conversar com ela. E perguntou a ela o que havia acontecido. Ela falou, meu filho, eu não sei não. Mas faz muitos anos que eu estou no purgatório. Ele falou, opa, essa aí é outra crença religiosa. Mas por que a senhora foi para o purgatório? Ela falou, também não sei, porque eu fiz tanta caridade da minha vida, fui uma pessoa tão boa. E ajudei tantas pessoas, e eu dava dinheiro para as orações. Inclusive, eu dei muito dinheiro, deixei muito dinheiro, para que os meus sobrinhos, a hora que eu morresse, eles fizessem as orações, pagassem as orações, ou a terceirização, né? Pagassem as orações para que eu fosse recolhida no trono de São Pedro. Certamente que eles esqueceram das orações. Ela contando para o André Luiz. Aí falou assim, mas a senhora assim, não tem nada na consciência da senhora que esteja acusando? A gente lembra lá do André, da codificação, questão 621 do Livro dos Espíritos, que fala que a lei de Deus está escrita na nossa consciência. Tem nada que assim atrapalhe a consciência da senhora? Ela falou, não tem não. Porque os meus escravos, eu batia muito neles mesmo, punha no tronco, separava mãe de filho, e às vezes até uns morriam, mas o padre também fazia a mesma coisa. E quando eu fazia isso, eu dava uma esmola maior, esmola. E aí eu era perdoada. E como eu fiz todas essas caridades, deixei muito dinheiro lá para fazer as orações, eu não tenho consciência doendo de nada. Ele falou assim, mas o livro foi escrito em 1943, Nosso Lar. Faz muito tempo que a senhora está por aqui, nessas regiões. Ela fala assim, olha, eu quando fiquei sabendo que a princesa tinha abolido a escravatura, eu entrei num processo de tristeza profundo. E dessa tristeza eu fui adoecendo, e eu não recuperei mais. Mas eu não posso dizer para você quanto tempo tem que eu estou nessa situação. Mas eu morri logo depois que a princesa cometeu esse ato insano. Lembrando que a abolição foi em 1888. O livro, 1943. Portanto, esses anos todos, ela estava nessas regiões que ela fala de purgatoriais e que nós entendemos como umbralinas, foi resgatada. Ela ficou todo esse período, não sabia quanto tempo foi, porque ela, na verdade, ela terceirizou a oração, ela terceirizou para que outros cuidassem do espírito imortal dela. Espírito imortal é cada um cuidando do seu. Porque a gente chega sozinho, vai embora sozinho. Eu não tomo penicilina, novalgina, qualquer remédio para o outro. Transfusão de sangue, soro, nada. Estou com um filho doente, quem tem que tomar o remédio é ele. Alguém que tem que fazer uma cirurgia, é ele que tem que fazer. O outro não faz. Então, a gente não pode terceirizar. Estamos tendo a bênção do conhecimento da doutrina espírita, essa doutrina que liberta as nossas consciências. Então, a gente, às vezes, fica sem saber como é que eu vou começar.
nós fomos lá no Zé Grosso. O Zé Grosso é um grande amigo nosso. A gente tem grande afeição por ele, tem grande respeito pelo Espírito Zé Grosso. E quando vocês procuram, vocês vão achar várias informações sobre ele. As informações de reencarnação, é importante que a gente observe a fonte que está trazendo aquelas informações. Reencarnou como fulano de tal, como não sei o quê e tal. Se houver uma fonte digna, a gente deve crer. Por exemplo, quando o Leon Denis fala que a Joana d'Arc é o espírito Judas, a gente pode crer. É o Leon Denis, um discípulo de Kardec. Quando ele diz que o João Hus é Kardec, a gente pode crer, quer dizer, a fonte é digna. Mas quando a gente vê falando que nasceu na Alemanha, nasceu na Espanha, não sei aonde, a gente tem que ter aquilo tão somente como uma informação, mas não colocar aquilo como a verdade real. Então, Zé Grosso, que a gente tem informação sobre ele trabalhou com o Lampião, e nesse período ele cozinhava para o Lampião. Ele, quando ficou sabendo como era o trabalho que era realizado por ele lá no cangaço, ele ia à frente e avisava as pessoas, sobretudo as crianças e as mulheres, que eles iam passar, o bando do Lampião ia passar, e daí essas pessoas, para se refugiarem, para se protegerem, para que não ocorresse nada de grave com elas. Quando o Lampião fica sabendo, ele evidentemente que ia ter uma corrigenda. A corrigenda foi, os olhos foram furados com alguma coisa pontiaguda, e ele ficou perdido ali naquelas caatingas, deu uma sepsemia, quer dizer, uma doença generalizada, e ele desencarna, e logo depois ele começa o trabalho dele com a Sheila e com o Palminha. Então ele começa a realizar o trabalho. E ele traz algumas mensagens muito interessantes, e dentre essas mensagens, ele trouxe uma receita, que ele fala receita para a vida melhor. Vamos observar o que o Zé Grosso fala para a gente, e se a gente colocar isso aqui em prática, é igual sinal verde, as coisas funcionam. 10 gramas de juízo na cabeça. E quando a gente está ajuizado, a gente não responde mal, não xinga, não reclama, não maltrata. 10 gramas de juízo na cabeça. Serenidade na mente, equilíbrio. E fala mais, equilíbrio nos raciocínios. Então a gente não pode extrapolar esse equilíbrio. Elevação nos pensamentos. Pureza nos olhos. Vigilância nos ouvidos. Lubrificante na cerviz. Interruptor na língua. Só tem uma, né? E dá tanto trabalho, né? Amor no coração. Serviço útil e incessante nos braços. Simplicidade no estômago. Boa direção nos pés, caminhando sempre para Jesus. Uso diário em temperatura de boa vontade. José Grosso. Supomos descobrir nesse curioso receituário excelentes motivos para sorriso e meditação, onde a gente vai encontrar isso, lindos casos de Chico Xavier por Ramiro Gama. Que Jesus nos abençoe e muita paz. E assim nós continuamos buscando a presença da espiritualidade amiga, pedindo as bênçãos para todos que aqui se encontram, encarnados, desencarnados, que a receita trazida pelo Zé Grosso possa calar fundo em todos os corações e possamos colocá-la em prática. Bênçãos pedimos para todos os aflitos, para todo o movimento espírita, mas para a nossa casa, que Deus abençoe a nossa família, levando harmonia e paz a todos, abençoando e protegendo as nossas crianças e os nossos jovens. Pedimos o amparo para a nossa linha de paz, que iniciará na sequência, pedindo ainda a Maria Santíssima a fluidificação das águas, para que as pessoas que fizerem uso delas, os lares que adentrarem essas garrafas, sejam muito abençoados. Com esses pedidos, agradecimentos, louvor, nós damos por encerrado a primeira parte dos nossos trabalhos.